Olá, meu nome é Thiago e hoje eu vim apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre a história da robótica. Os primeiros robôs em que já se ouviu falar foi mais ou menos na época de 1738, onde Jacques de Vaucanson apresentou os seus primeiros robôs autônomos. Entre eles e mais conhecidos, a gente tem o tocador de flauta, o tocador de tamborim e o pato, que sem dúvida foi o robô mais conhecido dele. O pato, basicamente, ele era um sistema autônomo em formato de pato, onde ele conseguia andar, movimentar as asas, se alimentar e dejetar. E a partir daí, a robótica começou a se desenvolver do modo onde a gente conhece hoje. Em meados de 1898, Tesla apresentou o seu primeiro sistema robótico, que foi um robô telecomandado, que chamava Teleautomaton. Basicamente, ele é um barco telecomandado por radiofrequência e ele foi apresentado ao exército norte-americano para uma utilização de um sistema autônomo para navegação. A partir daí, a gente pode considerar que a robótica começou a tomar outros rumos, assim como o sistema industrial. A robótica industrial ela começou a realmente ser mais divulgada e mais utilizada em meados da década de 50, onde George Devol desenvolveu um primeiro sistema robótico para a indústria. Então, basicamente, ele era um robô de 2 a 3 eixos, com eixos elétricos, e que ele fazia pequenas movimentações de pega e colocação, que a gente conhece hoje como pick and place. Esse sistema ele foi utilizado na General Motors em Nova Jersey e a partir daí a robótica começou a tomar novos rumos. Na década de 80 foi apresentado às indústrias o primeiro robô de 6 eixos, que é muito mais próximo dos robôs que a gente já conhece hoje. Basicamente eram uns sistemas elétricos ali com 6 eixos elétricos, então não eram motores, eram eixos elétricos, e eles faziam as movimentações desses 6 eixos. A partir de então, a indústria começou a tomar novos rumos, utilizando a parte de robótica, principalmente no ganho de velocidade e de precisão, pois a partir desses 6 eixos a gente conseguiria fazer muitas outras aplicações, diferente do que a gente já estava acostumado a fazer dentro da indústria, certo? Esse sistema foi criado por Victor Mota em Stanford, então ali na década de 80, né? E ele é um robô bem robusto, bem grosseiro mesmo, de forma que podia fazer essas pequenas aplicações que a gente já conhece hoje no nosso sistema. Hoje os sistemas da indústria, a grande maioria que já trabalha dentro da indústria conhece, nós temos diversos tipos de robôs com configurações diferentes, porém grande parte deles são os robôs que nós chamamos de convencionais. Então hoje nós temos grandes players no mercado, então nós temos os robôs convencionais Fanuc, Yaskawa, ABB, Kuka, entre outros robôs convencionais, desde robôs de 6 eixos, 5, 4 eixos, robôs aranhas e outros sistemas onde a gente pode ter diversas aplicações aí na indústria. Todos esses robôs eles são conhecidos por serem muito grandes, robustos, fortes e que executam aplicações onde a gente consegue melhorar a condição de trabalho para os operadores. Então a gente consegue colocar o sistema para trabalhar com aplicações mais leves, aliás, fazer com que os operadores trabalhem com operações mais leves e os robôs trabalhem com as aplicações mais robustas, certo? Esse é um tipo de aplicação muito comum nas indústrias. Então, empacotamento, paletizações, picking places, parafusamentos, entre outros sistemas que a gente conhece aí dentro da indústria, que a gente consegue achar aí na internet diversas aplicações para esses sistemas. Ali em meado de 2005, foi criada então uma tecnologia conhecida hoje como robôs colaborativos. Eu gosto de chamar os robôs colaborativos como a alta tecnologia da robótica, tanto o robô colaborativo como um todo, como os sistemas colaborativos em geral. Basicamente, o que seria a ideia dos robôs colaborativos? Seria uma forma de trabalhar com a robótica sem ter que fazer com que o sistema seja totalmente enclausurado. Então o sistema não precisa estar fechado dentro de um gradil para que essas aplicações possam funcionar, certo? E que jeito a gente consegue fazer isso? Para isso a gente precisa que os robôs deem um mínimo
de confiabilidade na área de segurança desses sistemas. Para isso, então, ali em 2005, entre 2005 e 2008, foi criado um dos mais conhecidos players do mercado aí, que é a Universal Robots. Universal Robots, eles desenvolvem robôs colaborativos desde 2008, comercialmente, de forma a melhorar a produtividade e os sistemas, assim como a colaboratividade dos robôs com os humanos dentro da indústria. Aqui a gente tem um exemplo dele. Então, esse aqui é um sistema R10, conhecido como R10, que é um robô com uma capacidade de até 10 kg. E como pode ver, a gente está aqui ao lado dele sem nenhum risco. Por que isso acontece? Porque basicamente os robôs têm controles de forças e de torque, assim como de potência e de inércia, fazendo com que a gente possa delimitar essas forças e caso ocorra uma colisão com o colaborador, esse robô não vai causar nenhum dano físico ao nosso operador, certo? Claramente, todas as aplicações têm que ser desenvolvidas com muito critério e a partir de um corpo técnico desenvolvido por integradores da Universal Robots, de forma com que o robô seja aplicado nas aplicações certas e de forma segura para que isso não gere nenhum dano ao sistema, podendo trabalhar assim 100% colaborativo. Dentre as aplicações colaborativas, a gente também pode citar um robô conhecido como MIR, que é Mobile Industrial Robots. Eles são muito parecidos com o que é conhecido na indústria de AGVs, porém eles têm uma diferença. Eles são sistemas autônomos e em que você indica para ele as tarefas que ele vai executar e ele pode fazer movimentações de cargas de forma colaborativa. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o robô ele vai efetuar um percurso e caso alguém apareça na frente dele ou algo fora do comum aconteça nas proximidades desse robô, ele vai ou parar ou diminuir a velocidade, vai emitir sinais sonoros, claro que tudo isso dentro da programação que a gente colocar. Porque normalmente nós dizemos que a robótica, ela, na verdade, ela não tira empregos, e sim ela melhora a condição de trabalho. Simples. Vamos supor uma aplicação aqui, uma paletização, onde nós temos um operador pegando uma caixa de 10 quilos, 5, 4, 6, o que for, e ele tem que colocar essas caixas em um pallet, que o pallet começa desde a altura do chão até uma altura de mais ou menos 2 metros de altura. Isso seria uma aplicação que em curto, médio prazo, o operador começa a sentir, sim, alguns problemas físicos por conta disso. Então, o que a ideia da robótica ela vem trazendo? Que a gente pode melhorar essa condição de trabalho deixando o operador apenas para executar funções onde ele tenha que usar a cabeça. Então, ele tem que pensar, que ele tenha que entender o processo. Então, basicamente, ele vai acompanhar ali, entender o processo, como funciona, e caso alguma coisa aconteça, ele atua em cima desse problema. E deixar essa parte pesada realmente para o próprio robô fazer a execução desses trabalhos mais pesados, certo? Então, a ideia da robótica colaborativa e a robótica convencional especificamente a gente conseguir melhorar condições de trabalho e executar algumas aplicações de forma mais efetiva, mais produtiva e melhorando claramente a condição de trabalho para os nossos operadores. Bem, pessoal, espero ter passado um pouquinho sobre a história da robótica para vocês, espero que tenham gostado bastante aí do material que a gente passou e a gente vai continuar os próximos materiais falando um pouco sobre robótica colaborativa. Obrigado!